É um projeto que fala da maneira como eu acredito que todos os projetos devem ser feitos por mim, né? A maneira como eu imponho, porque eu não tenho medo de impor também não, sabe? Eu imponho. Então eu tenho uma imposição de que nenhum projeto que eu faço me interessa fazer uma parte do projeto, sabe? Eu sempre tenho que fazer o projeto completo. Então, se hoje uma empresa me chama para desenhar um sapato, eu preciso desenhar o sapato, o processo do sapato, a sustentabilidade do sapato, a embalagem do sapato, a campanha do sapato, o lançamento do sapato, a estratégia de lançamento do sapato, porque senão não me interessa. Ou eu desenho tudo ou eu não desenho nada, sabe? Assim, porque se eu for desenhar um sapato para uma pessoa desenhar uma embalagem que não vai dar certo, né, ou depois fazer uma campanha errada, né, de uma maneira que é equivocada ao que eu mesmo desenhei, não me interessa. Então, esse é o Ritos do Nascer ao Parir. Eu fiquei 5 anos fazendo fertilização para engravidar. Eu tenho uma história de saúde que eu vou contar para vocês bastante forte. E nesse processo, que foi muito dolorido, de 5 anos, tentando engravidar, engravidando e perdendo, não conseguindo chegar na minha maternidade que eu cheguei hoje, eu comecei a fazer uma investigação muito mais profunda do que aquilo que não estava dando certo, né? Que é por que as minhas trompas estão interrompidas, né? Da onde vêm essas trompas que estão interrompidas, que não estão me permitindo ser mãe? E aí eu comecei a fazer uma investigação dessa ancestralidade das mulheres da minha família, né? Da família da Rebeca, que está aqui também. E a gente vem de uma família de mulheres que vieram da Ucrânia e que tem um processo muito dolorido, assim. A minha bisavó não se dava bem com a nossa bisavó, não se dava bem com a nossa tataravó, a nossa bisavó e a nossa avó não se davam, e a minha mãe e a minha avó não se davam. Então eu e a minha mãe, a gente foi dessa vertente, a primeira geração que conseguiu se dar, e conseguiu se dar porque eu fiquei muito doente, 2 anos doente na infância, a gente tinha que se dar bem, porque senão não ia dar certo, porque a gente ficou 2 anos uma do lado da outra. E a gente conseguiu ter uma relação bem saudável, bem potente, bem interessante. Mas essa investigação de aonde essas trompas foram interrompidas, que não foi no meu corpo físico, mas foi na minha ancestralidade, essa trompa já vinha sendo interrompida, foi o motivo de eu construir essa narrativa, que foi uma narrativa que eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Eu escrevi 1.260 páginas à mão. O livro foi inteiro escrito à mão. E depois esse material que foi escrito à mão virou a estampa de um enorme vestido de 20 metros, onde eu entrei junto com a minha mãe nesse vestido e eu desenhei uma performance para lançar esse livro, que eu vou mostrar agora para vocês, essa performance aqui. E essa narrativa... Peraí, que agora eu tenho que fazer uma coisa que eu não sei fazer. E agora eu preciso do filé. Sem noção de como aperta e vai. Permitir. Foi. Enquanto vai chegando as coisas, eu vou completando a síntese. E sobre a síntese, que é sempre o que a gente busca chegar, eu acredito que a única coisa que eu tenho, de verdade, é a minha narrativa. Eu descobri isso fazendo o Ritos do Nascer ao Parir. Eu falei, eu tenho a minha narrativa, né? O que eu tenho é a minha história para narrar, né? E isso é um valor muito grande, né? Porque eu acho que a gente vive num mundo que, se cada um que está aqui hoje sentado, conseguir assumir em primeira pessoa a sua própria narrativa, entender a força que uma narrativa tem, a gente vai ter um mundo completamente mais equilibrado, porque a nossa narrativa traz a nossa história, traz a nossa ancestralidade, e a narrativa é tudo que a gente tem, né? Mas normalmente a gente não tem, porque a nossa narrativa é privada, o mundo priva a gente de colocar a nossa narrativa no mundo. A gente não é ensinado que a nossa narrativa é um valor, né? Eu acredito que já tem muita coisa no mundo e que para a gente colocar qualquer coisa no mundo tem que fazer um parto, um rompimento, um oco, um vazio, um espaço que tem que se abrir para que essa coisa possa entrar no mundo,
né, para que ela possa ser consolidada numa espécie de ritual para acontecer, para entrar, para vibrar, para aparecer, para nascer. Então, essa performance é a performance do Ritos do Nascer ao Parir, que com esse nome não poderia deixar de ter um parto próprio. Uma performance é um parto. O que eu acredito nesse trabalho, né, o que me fez fazer esse trabalho, é que, para mim, esse vestido é um objeto de relação e é um desenho de como eu imagino que a sociedade deveria ser, né, como um sistema de sociedade, onde o lugar de centro está em dupla, quer dizer, quem tá no lugar de centro pode cair porque tem outro para segurar, e quem está no lugar de centro pode cair porque tem outro para segurar. E quem está na borda, né, dançando na borda, ocupa o lugar de centro. E quem está no lugar de centro ocupa a borda. Então, eu acredito que o protagonismo é isso, é alguém que está dançando com a borda e alguém que está oportunizando para quem esteja na borda dançar no centro também. Esse vestido é um vestido todo feito de um papel reciclado de um cenário antigo que eu fiz, tingido com os manuscritos dos cadernos, da onde o livro originalmente foi escrito em 1260 páginas. E aí tem uma estampa com os manuscritos originais, tingido com tinta de beterraba. E na borda tem simbolicamente cordões umbilicais para que as pessoas possam se envolver a esses cordões, né? Como se o cordão umbilical fosse uma coisa que unificasse a gente. E é uma grande saia, um grande vestido. Então, pela primeira vez, eu chamo os homens para entrarem na grande saia, no grande vestido, porque nós, mulheres, já estamos exaustas de ocupar a grande calça. E agora a gente precisa abrir espaço para que os homens possam entrar na grande saia. Esse livro está estourado, ele é uma trilogia, então estou escrevendo agora o segundo volume e depois vai ter o terceiro volume. E agora também as estampas desse livro estão virando uma coleção de roupa para uma marca, essas escritas. E também, depois de muitos anos tendo esse padrão, que a minha mãe tem uma frase que é maravilhosa, que ela diz: não se renda à rigidez estética, né? E ela acha muito perigoso o lugar da rigidez estética. Eu acho que é uma frase muito boa para mim, assim, de ouvir, né? Assim, toma muito cuidado com a rigidez estética. Eu acho que durante muito tempo eu fui bem rígida com a minha caligrafia, que ela foi ganhando um lugar muito... não sei qual seria a palavra, mas um lugar de uma rigidez estética, até num sentido interessante por um lado. E que aí, de repente, quando eu escrevi esse volume muito grande, né, tipo 1260 páginas à mão, e foi um processo, assim, foi um ano escrevendo 2 horas por dia, né, assim, para que esse livro acontecesse. Eu comecei a ficar muito apaixonada por essa escrita que sai desse jeito, né, assim, que não é computador, né, então tem rascunho, não tem borracha, então risca o que tem que riscar, desenha em cima. E acho que hoje em dia eu gosto até mais desse negócio do pensamento, do gráfico do pensamento saindo através da escrita, né? E tem uma coisa muito séria, geracional, que está acontecendo hoje,
acho que talvez já na geração de vocês, né? Vocês têm 20 e poucos, né? Que é a não escrita, né? A gente não escreve mais à mão. Eu não sei se vocês estão escrevendo à mão, se vocês têm caderno, vocês são artistas, mas tem uma geração ainda mais nova, que hoje tem 10 anos, 14 anos, que não tem uma caligrafia própria, assim, né? Que as pessoas estão escrevendo mesmo digitalmente. A gente não tem mais o exercício de fazer a lista à mão, de fazer cartas à mão. E a gente não tem também uma política pública que incentiva a caligrafia, né? Então, inclusive nas escolas, a letra de mão dada não está sendo mais incentivada, como se as crianças já entrassem direto na letra de forma, né? E eu acho bastante grave isso, porque eu acho que de todas as manufaturas que existem, a escrita é uma manufatura central, né? Assim como cozinhar é uma manufatura central, a escrita é uma manufatura central. Então, ela é uma extensão do pensamento para a prática, né? Assim, a escrita manual. E a gente está vivendo hoje um momento de mundo onde essa escrita manual está em escassez, né? Onde a gente tem toda uma geração que não reconhece sua própria letra como um território emocional, né? E eu digo que a caligrafia é a partitura da emoção. Então, acho que nesse gráfico aqui dá para ver a caligrafia como partitura da emoção, né? Como um lugar onde a gente pode encontrar o nosso sistema emocional, como é que a gente está escrevendo, regular o nosso sistema emocional, né? Então, entender, caramba, eu tô com muita raiva, escrevi muito rápido, a minha caneta no papel fez um barulho inacreditável, né? Assim, às vezes eu escrevo com tanta força que eu acordo a casa, sabe? Assim, não... pelo barulho mesmo, pelo gesto manual de escrever. E aí, nessa questão que a gente está vivendo, que é uma questão política, né, assim, em relação à caligrafia, é muito, muito grave, porque os exercícios pedagógicos que se fazem com as crianças hoje em relação à alfabetização também estão escassos. Porque, mal ou bem, uma criança hoje, ela escreve primeiro digitalmente e depois manualmente, porque ela está brincando com esse celular antes mesmo de escrever seu próprio nome. Então, isso é bastante grave. Claro que talvez, né, existam minorias, existam colégios alternativos, mas falando da maioria do povo, os bebês já estão com o celular na mão, sabendo como um celular funciona, né? E quando a gente vai escrever o nosso próprio nome num papel, sobretudo se esse papel tem uma dimensão mais larga, né, a gente pode demorar, uma criança pode demorar 10 minutos, né? Sei lá, uma criança que se chama Maria, ela pode ficar muito tempo no M, muito tempo no A, porque ela não tem... o tempo da digitação, ele é um tempo... ele é de um único gesto, né? E o tempo de se desenhar uma letra, ele é um tempo biológico da criança. E a gente não respeitar esse tempo biológico que a gente demora, né, na nossa alfabetização, para entender o desenho da nossa letra, o tempo biológico entre o nosso pensamento e a nossa ação é bastante comprometedor para a nossa sociedade atual. Assim. Então, se tem uma coisa que é central no que eu acredito, é que a gente deve mesmo fazer um movimento de defesa à caligrafia como partitura da emoção, que a gente tem que voltar a escrever à mão, que a gente tem que voltar a ter caderno, que a gente precisa escrever carta, escrever as nossas listas à mão, escrever os nossos sonhos à mão, porque só a mão mesmo para ser uma extensão do pensamento, né? Isso aqui não é uma extensão do pensamento, isso aqui é uma automatização de uma coisa que nem é pensamento, porque a gente nem sabe o que a gente está fazendo ali. Então, assim, queria falar isso e passar agora para esse outro projeto. Então, esse foi o Ritos do Nascer ao Parir, esse livro.